Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Vilto Reis, professor de escrita criativa, roteirista e escritor. E hoje nós vamos falar de 7 revisões para melhorar a qualidade do seu livro. E nós vamos fazer isso baseado neste livro aqui, Oficina de Escritores, do Stephen Cock, né? Um grande livro aí para quem quer aprender sobre escrita criativa. E já que eu estou falando sobre aprender sobre escrita criativa, eu convido você também a participar do meu projeto, o Círculo dos Escritores. O link está aqui na tela para você clicar e saber mais. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, você finalmente acabou de escrever seu livro, porém sempre que volta para ele encontra uma coisa para mudar. Então fica aquela dúvida, será que você realmente sabe como revisar um livro? Quem sabe, talvez você também ache que isso seja besteira. Mas, se eu te falar que a revisão pode fazer com que o seu livro seja publicado ou não, você acredita nisso? Bom, na hora de avaliar um original, grande parte dos editores nem chega ao fim do primeiro parágrafo se ele vê um errinho na primeira frase. Se ele vê que falta concisão no texto, também ele pode desistir do livro, ou se achar que o primeiro capítulo é meio frouxo, que não apresenta nada essencial para a história, ele nem vai chegar ao fim dele e ele vai descartar seu livro. Então, se você quer aprender como fazer uma boa revisão, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final e assim aumente suas chances de ser publicado. Bom, primeiro vamos falar do que é a primeira versão do livro. Digamos que você tenha tido uma ideia, depois você planejou essa ideia, criou uma estrutura para ser mais fácil o seu desenvolvimento, passou meses convivendo com aqueles personagens, afinal você estava escrevendo o seu livro, escrevendo, e a gente sabe o quanto isso demora, meses, às vezes anos, né? Até que chegou ao fim da história. Mas na verdade você não terminou o livro, né? Você concluiu a primeira versão dele. Repare que, eu acho que eu preciso enfatizar isso, eu não estou dizendo que isso é pouca coisa. Para ser sincero, esse é um momento para você comemorar, né? Sair para beber, sair para comer uma coisa diferente, porque você concluiu uma etapa bem importante do livro. Mas você concluiu uma etapa. Ainda tem algumas outras coisas que você precisa fazer. E é agora que começam as revisões. E eu preciso citar, né, o Ernest Hemingway, né, um grande escritor, vencedor do Nobel de Literatura, e ele dizia que a primeira versão de qualquer coisa é uma merda. Então, para vocês verem que mesmo um grande escritor de literatura expressa dessa forma aí o que é a primeira versão. Essas primeiras versões elas são tortas, né? Cheias de frases a mais, trechos que não precisava, coisas que não fazem a história avançar e nem revelam nada de novo sobre o personagem. Então é a hora de fazer aquela edição. E muita gente já sabe disso, né? Já ouviu falar do assunto. Porém, nem sempre se sabe o que fazer nessa revisão, né? Quando eu comecei eu ouvia muito isso, assim, as pessoas diziam, tem que escrever e reescrever, tem que corrigir, tem que melhorar o texto, mas ninguém me falava como fazer isso. E é por isso que eu recorri a esse livro aqui, né, o Oficina de Escritores, do Stephen Cock, que eu acho que ele tem boas dicas de como fazer isso. Se você for adquirir esse livro, faça isso clicando no link que está aqui abaixo do vídeo, né, onde eu vou ganhar uma pequena comissão da Amazon caso você adquira esse livro. Se não, você pode conferir o conteúdo aqui no vídeo. Essas revisões que eu vou propor aqui são 7. E eu vou começar falando da primeira delas, que é a revisão da estrutura. De como ficou a montagem da história depois que você escreveu. Eu presumo que você tenha planejado antes de escrever, né? E planejamento não é fazer algo extremamente detalhado, mas é ter pelo menos uma página onde você liste os acontecimentos principais da história, e isso é o seu planejamento. Né? E depois que você escreve, chega um momento que você tem que conferir se você alcançou o que queria. Então, confira a sequência de cenas, de parágrafos, de blocos de informações. Muitas vezes, algumas informações podem até estar repetidas, ou tem um desencontro de informações. Então, essa é a hora de você corrigir essa coerência do texto. A partir disso, você pode também verificar se o ritmo
E se o encadeamento é se as cenas estão amarradas, se não parece um monte de cena solta, se isso está feito de uma forma correta. Né? Porque é normal acontecer algumas confusões quando você está na primeira versão da história. Afinal de contas, você mesmo ainda está conhecendo a sua história. Essa seria a primeira revisão. A segunda seria uma revisão do desenvolvimento, porque sempre dá para melhorar, gente. Muitas vezes, no ímpeto de resolver a história, de acabar ela, de terminar logo, e eu tenho muito isso, né? Quando eu tô chegando perto do final, eu fico naquela ansiedade, assim, de concluir a história. Você passa voando, né, por algumas cenas e esquece de descrever o espaço, de dar algum detalhe que é importante para a história. Então, essa é a hora de desenvolver melhor tudo que você produziu na primeira versão. Então, encha muitas páginas com as novas ideias que podem ser desenvolvidas, né? Pega lá onde você não descreveu direito, descreve bastante, solta mesmo, né, o seu texto para preencher todas essas lacunas que podem ter no texto. Mais uma revisão, a revisão de enredo, né? Que é quando você se faz a pergunta: como eu posso tornar essa história ainda mais interessante? O que você poderia mudar na ordem dos acontecimentos para a história ganhar interesse? E aí é aquela hora de você fazer esse exercício, né? Organize em frases curtas novamente a sequência dos acontecimentos, de forma que você possa ver, né, se as reviravoltas estão ou não, né, nos lugares certos, se você pode passar uma cena mais para frente, mais para trás, para poder organizar a história de modo que ela seja ainda mais atraente para o seu leitor. Quarta revisão, clareza. Lembra que numa outra revisão eu pedi para vocês escreverem bastante, preencherem as lacunas do texto? Bom, na revisão de clareza, né, parece simples ou até desnecessário dizer isso, a gente tenta deixar o texto mais acessível para o nosso leitor. Então, a gente deixa a obra o mais transparente possível. E aí eu gosto de dizer que nenhuma obra literária jamais ficou melhor só por ser ilegível ou obscura. Tá? Ninguém se tornou um grande escritor só porque escrevia de um jeito muito obscuro, que o leitor tinha que ler com um dicionário do lado. Claro que existem propostas e propostas. Né? Tem gente que se dedica mais a um texto mais mimético, mais focado em simbologias, um texto mais... Enfim, tem várias propostas, né? Eu gosto de dividir entre pessoas que preferem ter um texto mais opaco e um texto mais transparente. O opaco seria aquele que você enxerga muito pouco da história, porque você vê mais a linguagem, né? Aquilo fica meio opaco. Ou transparente, que você praticamente ignora a linguagem que é utilizada e foca-se somente na história, né? E existem pessoas que optam por tentar chegar a um meio termo, que é o que eu tento fazer na minha escrita, embora sim seja difícil, embora em algum momento você vai privilegiar mais uma coisa ou outra, né? Então a revisão de clareza é para você deixar o texto mais entendível. Às vezes tem uma ideia que você quer transmitir, mas que você não usou as palavras exatas para transmiti-la. Então você busca melhor aquelas palavras. Mais uma revisão, a solução dos 10%. É uma ideia citada pelo Stephen King para poder refinar os textos. Quando King ainda era um jovem escritor, tentando ser publicado, ele recebeu esse conselho de um dos editores que rejeitou um dos seus textos. O editor mandou o seguinte: nada mal, mas inchado. Revisar para diminuir o tamanho. Fórmula. Segunda versão igual. Primeira versão menos 10%. O que ele queria dizer? Pega essa versão que tu tem, faz uma nova cortando 10% do texto. E, obviamente, 10% enxugando o texto. Desde então, o King passou a sempre cortar 10% de tudo que ele escrevia. E eu digo para você fazer esse teste e aplicar essa revisão na hora de revisar um livro, porque o resultado realmente pode ser bem surpreendente e pode elevar ainda mais a qualidade daquilo que você escreve. E a penúltima revisão é revise em voz alta. Essa é uma das revisões mais importantes que o escritor pode fazer, que eu digo que é a revisão de ouvido. Porque quando você lê em voz alta o seu texto, você ouve o seu texto e você nota várias coisas. O seu ouvido é um excelente editor para o seu texto.
e pode ser seu primeiro editor. Então procure sempre ler em voz alta seus textos quando estiver revisando. A Mami, que era a filha do escritor Charles Dickens, ela relatou que quando ela era pequena, ela ficou uma vez doente e passou vários dias no escritório do pai. Então ela fez a seguinte observação: quanto mais o Dickens mergulhava no trabalho dele com o texto, mais ele passava a falar em voz baixa e muito ligeiro, assim. De repente ele pegava do nada, se levantava, ia no espelho, murmurava, fazia umas caretas e depois voltava e escrevia, né? Então é o retrato daquilo que o escritor pode ser, né? O escritor ele pode ser muitas coisas, mas ele pode fazer uso, né, de vários sentidos na hora da escrita. E ele ouvia a voz dos personagens por meio da sua própria voz e escrevia. E a última revisão é a reescrita de memória. Então, quando você estiver atolado num texto, parece que ele tá ruim, tá estranho, tá esquisito, deixa ele de lado e reescreve a cena, sem olhar para aquela cena que você já escreveu. Essa ideia vem dos cadernos de anotação do F. Scott Fitzgerald, né, o grande autor de O Grande Gatsby, onde ele dizia que a reescrita de memória permite que você conduza a escrita com precisão para o que realmente é a história e não se perca nos labirintos da linguagem. Então essa é a minha 7ª dica aí de revisões que vocês podem fazer para fazer o texto de vocês evoluírem, saltar para um novo nível. E certamente quem já escreve há algum tempo deve ter suas próprias revisões, né? Então, se você tiver a sua própria revisão, compartilhe aí também essa ideia com a gente aqui nos comentários. Talvez você não precise fazer cada uma dessas revisões separadas, mas ao seguir alguma dessas ideias, seu original vai ficar muito melhor. E lembre-se, né, isso é um ditado bem popular aí entre os escritores. Alguém já disse que nós nunca acabamos de escrever um livro. Chega um momento que a gente desiste e publica o livro. Então seja obsessivo sim com essas revisões, porém não deixe de tentar ser publicado, né? Seja por editoras, concursos, autopublicação, o que for. Bom, meu recado final para vocês é: se você gostaria de aprender lições como essa, né, vindas de grandes livros de escrita criativa, mas de uma forma muito mais profunda, mais estendida, mais debatida, vocês podendo fazer perguntas, eu convido você a conferir meu novo projeto, que é o Círculo dos Escritores. O link está em algum lugar aqui da tela, onde nós vamos estudar capítulo a capítulo grandes obras da literatura. Então esse projeto é especialmente para você que sonha em ser publicado, que quer escrever melhor, ou simplesmente gostaria de ouvir o que outras pessoas acham dos seus textos. Esse projeto tem 2 categorias de apoio, ele é um projeto via Catarse. Na primeira categoria você contribui se quiser, e essa contribuição vai me ajudar a ministrar aulas aqui no YouTube sobre os capítulos desse livro. E na segunda categoria, que é o 2º grau do projeto, você apoia e participa de um grupo exclusivo de alunos que vão conversar comigo por chamada de vídeo, onde nós vamos ler textos dos alunos, debater, tirar dúvidas e ainda estabelecer metas literárias até a próxima aula. Então, se você ficou interessado, clique no link que está aparecendo aqui no card e veja como participar. Eu aguardo você no Círculo dos Escritores.